Graça e paz, povo de Deus. Uma ótima segunda-feira a todos nós. Amém? Amém. Para a glória de Deus, que Deus abençoe nosso dia, esse nosso momento aqui de oração, de louvor, de palavra. E a palavra de hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículos 6 ao 13. Vamos falar da inveja de Saul. Vamos orar contra as obras de maldade, contra a inveja. Amém? O Senhor colocou no meu coração de orar neste sentido, quebrando, cortando amarras, que Deus, Jesus venha quebrar todos os decretos malignos, toda a obra de maldade contra a nossa vida. Amém? Amém. Então, livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículos 6 ao 13, destaca aí, vamos louvar a Deus. Eu hoje estou feliz, eu vou deixar pra trás a velha vida, que eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar, nos braços do Senhor vou me entregar. Eu hoje estou feliz, porque eu vou deixar pra trás a velha vida, e eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar, nos braços do Senhor vou me entregar. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia. Nos entreguemos a Cristo, nosso Salvador, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, ó Deus, por esse dia abençoado, este dia novinho em folha que o Senhor tem preparado para nós, que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, é o que diz a tua palavra, que a tua bondade, a tua fidelidade, o teu favor, a proteção de Deus, os livramentos estejam acontecendo em nossas vidas. Pai, vem guardando, protegendo, livrando dos laços, das armadilhas que o inimigo prepara no nosso caminho. Vai tirando, meu Deus, tudo aquilo que não provém de ti, do nosso caminho, limpando o caminho, abrindo o caminho para que os teus filhos possam passar, vencer suas dificuldades, guerras, em nome de Jesus Cristo. Guarda a casa, a família, os filhos,
Levanta muros de fogo, muros de proteção ao nosso redor, assim como o Senhor fez na vida de Jó, que nós possamos sempre te exaltar, te engrandecer, elevar o teu santo e poderoso nome, que a ti, Senhor, damos glória e aleluia, festejando toda a vitória, festejando a tua presença em nossas vidas, ó Pai, que nós possamos, meu Deus, nos render a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Vamos à palavra de Deus, então, hoje, orando contra todas as obras da maldade, contra as obras do diabo, contra a inveja, ciúmes, contra todo tipo de laço que o inimigo tenta levantar, né? Que nós sabemos que a maldade, ela existe, não podemos ignorar essa verdade espiritual. Mas tem uma palavra de Deus para a nossa vida hoje, que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 18. Eu vou ler do 6 em diante, que diz assim: Quando os soldados voltaram para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou irritado com este refrão e aborrecido, disse: Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo: Encravei Davi na parede, mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados, que Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Eu li até o 16, né? Amém? Glória a Deus, Amém. aleluia. Glória a Deus. Então nós vemos na Bíblia, na palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, nós temos exemplos de obras de maldade, de pessoas que talvez até em algum momento estiveram do nosso lado, estiveram se agradando da nossa companhia, que era o caso de Saul. Se agradou de Davi, chamou Davi para pelejar com ele, para o seu exército, mas Davi teve uma vitória, né? E aqui as mulheres de Israel estavam numa festa, aonde tinha dança, onde elas cantavam e alegres, né? Cantando músicas, instrumentos de 3 cordas, com tamborins. E se reuniu todas as cidades de Israel, diz a palavra de Deus, nesse encontro. E essas mulheres começaram a exaltar Davi, começaram a cantar: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. E diz a palavra de Deus que Saul ficou irritado com esse refrão e aborrecido. Disse: Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. Vejamos, amados, que a palavra de Deus diz que a inveja de Saul, os ciúmes, né, começou quando as mulheres exaltaram Davi. Quando essas mulheres com cânticos, com músicas, com dança, no meio desta festa, exaltaram Davi, dizendo que Davi matou 10 milhares.
Saul, porém, milhares. Ou seja, exaltaram Davi na frente do rei. E ele não viu isso com bons olhos, ele não gostou. Então, ele começou dali para adiante suspeitar que Davi era o novo escolhido por Deus para substituir ele no reinado, porque Deus já havia abandonado Saul. Então, ele foi, quando estava na sua casa, possuído por um espírito maligno, né? E Deus, esse espírito maligno foi enviado por Deus. Amém? Nós entendemos isso, isso está escrito na palavra de Deus. E ele entrou em transe. Então, Saul, por causa da brecha, dos ciúmes, da maldade, né? Por causa da sua irritação com Davi, por causa desta canção, ele guardou em seu coração um ressentimento, um ciúmes, uma inveja. E isso deu legalidade para que o espírito maligno entrasse nele. Então, meus amados, com base nessa palavra, nós sabemos que a maldade existe. E eu quis orar hoje contra a obra de maldade, contra a inveja, contra os ciúmes, porque muitas vezes estamos nos destacando, assim como Davi se destacou, porque a presença de Deus está conosco. Então, todo o escolhido, toda pessoa que tem a presença de Deus, ela vai ser bem-sucedida nas coisas que fizer. Se Deus estiver com ela, ninguém segura esta pessoa, pois ela foi escolhida para vencer, recebeu uma unção sobre a vida dela. E Davi tinha uma unção sobre a vida dele, né? Ele era um ótimo guerreiro. E diz a palavra que tudo que ele fazia, ele era bem-sucedido. Ele dava certo em tudo. Ao contrário de Saul, que Deus já o havia rejeitado. E ele sabia que estava prestes a perder o seu reino. Então, Saul ele estava assim, furioso, ficou irritado, incomodado. É assim que ficam aqueles que se declaram nossos inimigos. Nós não declaramos que temos inimigos, eles são os inimigos que se declaram nossos inimigos, né? E Deus deixou claro para Davi e deixou com que Saul tentasse o matar, porque Saul tentou, né, matar Davi com uma lança. Enquanto Davi tocava a harpa, como ele costumava fazer para Saul, Saul estava com uma lança na mão, né, e atirou dizendo: encravei Davi na parede. Então, sabe aquele ditado que dizem até hoje, que inveja mata? É verdadeiro, viu? Aqui neste caso, Saul estava com uma inveja, com um ciúmes, um ressentimento, por causa ainda daquela festa, daquela comemoração. Então ele tentou cravar Davi na parede, mas Davi se desviou por 2 vezes. Era Deus falando para Davi, era Deus mostrando para Davi o seu inimigo, quem passaria a persegui-lo dali para frente. Então, Deus sempre revela quem são os nossos inimigos, mas a vigilância vem antes da oração. O que eu posso fazer para não ser perseguido, para não ser invejado, para não tentarem tirar a minha vida, não tentarem frustrar os planos de Deus na minha vida? O que você pode fazer é orar e jejuar. E antes de tudo isso vem a vigilância, a prudência, porque não podemos estar nos conectando a todo mundo, estar nos dando com todo mundo, dizendo que todo mundo é amigo, porque às vezes o nosso trabalho tem perseguição, às vezes a nossa igreja tem perseguição, às vezes a perseguição é no meio da nossa família, e isso acontece por quê? Porque o escolhido de Deus, ele foi escolhido para romper, ele foi escolhido para fazer algo, né? E Deus quer cumprir os planos dele na vida dos seus escolhidos. E Deus tinha uma vitória para Davi. Mas Davi começou a incomodar aquele rei estava numa posição superior, mas a inveja não importa, pode ser de baixo para cima, de cima para baixo.
A pessoa vai se incomodar simplesmente porque tudo que você faz, você coloca a mão e você dá certo. Então, amados, não tem como a gente não despertar inveja muitas vezes no próximo, despertar no ciúmes, um ressentimento, por causa de um elogio que recebemos, por causa que estamos nos destacando em alguma coisa. A Bíblia deixa clara isso através de diversas histórias, que a maldade existe, que a inveja existe, que o ódio existe. Então não vamos nós desconsiderar essas coisas, vamos apenas orar, né? Nos esconder no esconderijo do Altíssimo e pedimos a sua proteção. Apenas isso. Nós não podemos evitar que essas coisas, que a inveja, o ciúmes, o ressentimento da parte de outras pessoas por causa do nosso progresso, do nosso crescimento, do nosso avanço, porque isso é um sentimento que brota no coração do homem. Somente Deus sabe o que o homem carrega no coração. Mas Provérbios 4:23 nos alerta que nós devemos guardar o nosso coração para que não brote ciúmes, ódio, raiz de amargura, ressentimentos, né? Mas Saul já tinha, né, errado com Deus, já tinha sido rejeitado. Então, ele já estava na desobediência, já estava no mau caminho. Ele passou a se incomodar com Davi, passou a perseguir Davi por causa das suas conquistas. Amém? Então hoje nós vamos somente orar. Que Deus fale com você através dessa palavra. É oração, né? Jejum e tapando as brechas, tapando e se entregando a Deus, entregando tudo a Deus, pois Deus é o nosso vingador. A vingança pertence a Deus. Porque podem fazer a maldade contra a nossa vida, podem tentar nos matar com bruxaria, com feitiçaria, com alimentos consagrados, né? Fazendo todo tipo de obra de maldade, falando mal, fazendo fofoca, tentar frustrar os planos de Deus na nossa vida. Mas os planos de Deus não serão frustrados. Os planos de Deus irão se concretizar em nossas vidas, porque nós estamos em oração, estamos vigiando, orando e buscando a proteção de Deus. Então não tenha medo do invejoso, não tenha medo da maldade, porque Deus, Ele é por nós e Ele vai nos proteger. Mas nós temos sim que orar e repreender o espírito de inveja. Orar e quebrar toda obra, toda palavra que é lançada, tudo aquilo que é invocado contra a nossa vida. Porque muitas vezes uma simples palavra, e a Bíblia nos adverte que há poder na nossa palavra, nas nossas palavras. Às vezes uma simples palavra trava, traz confusão, traz, né, atrapalhos. Por quê? Porque tem uma pessoa, né, alguém que o inimigo está usando. A luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra o nosso inimigo, que é o diabo, lançando palavras, fazendo o mal contra as nossas vidas. Mas que nós não venhamos a nos render, né, à luta, que nós possamos vencer todo tipo de maldade em oração, de joelho, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para nos dar o livramento, e diz que a palavra de Deus, que o livramento e as bênçãos vêm de Deus. Amém? Amém. Então que nós possamos orar apenas, né? Nos colocar na presença, nos colocar no esconderijo do Altíssimo e vigiarmos com aquelas pessoas que Deus já sinalizou que não querem o nosso bem. Vigiar, vigilância, né? Não tire para amigo quem Deus já mostrou que não é teu amigo. Amém? Então, que nós possamos receber esta palavra. Eu trouxe esta palavra porque acontecem coisas com as pessoas ao nosso redor, né? Do inimigo levantar pessoas para investir contra a vida delas. Há poucos dias uma irmã quase morreu, né? Por causa de uma obra aí feita, largaram na frente do portão. Então, meus amados, nem todo mundo vai gostar quando nós estivermos recebendo uma bênção de Deus, seja um cargo, seja um emprego bom, seja o que for, né? As pessoas vão sentir ciúmes, as pessoas vão invejar, vão guardar no coração ressentimentos e nós nem vamos ter muitas vezes noção disso. Mas Deus não deixa ninguém enganado e confundido. Deus revela
né? E através da oração, a oração faz com que os inimigos se revelem, ou então Deus revela a eles. Por isso que temos que estar em oração, porque Deus ele não vai nos deixar enganados. Amém, amados? Então vamos declarar o Salmo 91 e depois vamos orar, repreendendo todo o mal. Salmo 91, salmo de livramento, de proteção, devemos declarar, é uma arma poderosa de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador, do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Vamos orar então. Tenha certeza que nem Deus fez na vida de Jó, permitiu que o inimigo tocasse, mas não que o inimigo tirasse a vida. É Deus que protege a nossa vida. Podem até querer nos matar, mas Deus é quem dará a última palavra. E lembre que para a obra de maldade, para toda maldade, tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. E é Deus que cuida disso. Ninguém planta o mal para colher o bem. Amém? Né? Semeadura e colheita. Quem lê Bíblia sabe que vai colher aquilo que plantou. Então, meus amados, coloquemos tudo nas mãos de Deus, porque Ele se vinga daqueles que maltratam os seus ungidos, que maltratam os seus filhos. Amém? Deus, se Ele é por nós, quem será contra nós? Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua santa e poderosa palavra. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, colocarmos tudo diante de Ti, que é um Deus vivo, Deus poderoso, que é o Deus que nos guarda, que nos protege, que nos livra. Pai, em nome de Jesus Cristo, levanta muros de fogo ao redor do Teu povo, ao redor das famílias, Pai, livrando, protegendo elas de toda obra de maldade, livrando, protegendo da inveja, dos ciúmes, do ódio, do sentimento, Pai, de vingança que algumas pessoas têm em relação a nós, por causa, Senhor, da nossa prosperidade, do nosso avanço, do nosso crescimento. Pai, que a Tua bondade possa estar se refletindo sobre nossas vidas todos os dias. A Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu perdão. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos tudo aquilo que vem para amarrar nossa vida, vida financeira, familiar, casamentos. Repreendemos em nome de Jesus todo o espírito de confusão, de briga, de separação, toda obra de inveja, toda obra de maldição venha cair por terra. Em nome de Jesus, meu Pai, dissipa as trevas, repreende o mal, tudo aquilo que é obra do inimigo, simpatias, pragas, palavras malditas, obras de bruxaria, feitiçaria, em nome de Jesus seja repreendido e destruído agora todo o mal, tudo aquilo que é feito, deixado no nosso portão, na nossa casa, tudo aquilo que é lançado contra nós por meio de palavras, em nome de Jesus Cristo seja destruído, seja desfeito no mundo espiritual. Envia os teus anjos, dá ordem a eles, para que com espada desembanhada, com espada de fogo, venha cortar todo laço de morte, de enfermidade, de separação, que todo mal venha cair por terra, em nome de Jesus, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, para destruir as bruxarias, feitiçarias, simpatia, reza braba, oração contrária, praga. Em nome de Jesus, nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma chegará na nossa tenda, porque o Senhor já deu ordem aos anjos
para guardar e proteger essa família, essa casa, essa mulher, proteger tudo aquilo que pertence a nós, Pai, que esteja guardado no teu esconderijo, nossos filhos, que guarda, Senhor, nossa mente e o nosso coração, Pai, de toda a maldade em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu abençoo cada vida que aqui está, que os planos, os projetos de Deus se cumpram na minha e na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Então, fica na paz, Senhor Jesus. Fique em paz, somente ore. Vigie, né? Vigie. Que assim como Deus levanta os seus escolhidos, o inimigo também levanta os escolhidos dele. Pessoas que infelizmente já se venderam por inimigo, estão fazendo a obra do mal. Mas Deus é por nós, amém? Amém. Amamos muito vocês em Cristo Jesus. Fica na paz e até amanhã.